E aí, galerinha, vamos falar em 5 minutos sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia, o que significa? Terra entre rios, entre dois rios. E que rios eram esses? Os rios Tigre e Eufrates. Gente, a Mesopotâmia fica na região onde hoje é o atual Iraque, né? Uma região bem tranquila, né? Pois bem, quando a gente fala de Mesopotâmia, eu gosto muito de destacar a região do Oriente Médio. Nós sabemos que lá é uma região de clima seco, árido, né? Então você ter dois rios para poder abastecer a galera, ixi, muito importante. Então, o berço das civilizações foi a Mesopotâmia por causa desse contexto favorável. E olha só, uma coisa que eu gosto muito de destacar, a Mesopotâmia não era um único país. A Mesopotâmia era um conjunto de várias cidades-estado. E o que é uma cidade-estado? Uma cidade que ela era autônoma, era uma cidade que ela era independente. Então, cada cidade mesopotâmica, eles tinham suas próprias leis, eles tinham seu rei ou sua forma de governar, eles tinham sua organização dentro da religiosidade, então eles eram independentes, eles eram autônomos nesse sentido. Por isso, uma cidade-estado. Vou dar exemplo de uma cidade-estado hoje em dia. O Vaticano é uma cidade-estado, inclusive é o menor país do mundo, não é? Temos Mônaco, San Marino, são regiões, Luxemburgo, né? São regiões que são cidades-estados, né? São países dentro de outros países, tá bom? Aí vamos lá. Há cerca de 4.000 anos atrás, nessa região chamada Crescente Fértil, surgiu a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a gente vai encontrar algumas coisas, inclusive, sobre alguns reis da Mesopotâmia na Bíblia, sobre alguns povos, como a Babilônia, né? Os hititas, os acádios, os sumérios, né? Também na Bíblia. Então, eu vou destacar para vocês os principais. Os sumérios, que foram os que criaram a escrita, né? A escrita cuneiforme, e as principais cidades-estado dos sumérios eram Nippur, Uruk, Ur, né? E eles construíam pirâmides que não eram como as pirâmides do Egito, eram chamadas de zigurates. Gente, muito legal. O zigurate, ele era uma forma quadrada, mas eram vários blocos quadrados, vários prédios quadrados um em cima do outro, e eram muito interessantes. Os mesopotâmicos foram os primeiros a construir casas com tijolos de argila, né? Então, é bem interessante falar sobre os mesopotâmicos por isso. Os babilônicos, que eram um dos povos, né, foram os primeiros a criar um código de leis, chamado Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, né? Esse código, ele foi, inclusive, foi descrito, foi escrito, né? Eles deixaram por escrito, e eles têm algumas as questões arquitetônicas que são faladas até hoje. O Jardim Suspenso, da Babilônia, né? E a Torre de Babel, que a Torre de Babel era um zigurate, né? Então, são características dos povos babilônicos, tá? Outro que eu gostaria de destacar são os assírios. Olha só, os assírios eram organizados militarmente, muitos diziam que eles eram bem cruéis, eles impunham castigos assim que a galera ficava bem intimidada, né, com os assírios, né? Mas assim, além deles, tinha os acádios, os caldeus, os amoritas, que também eram povos politeístas, que acreditavam em vários deuses, né? Tinha uma ligação religiosa muito, muito interessante com a natureza, né? Então, tinha uma relação também legal com agricultura e comércio. Então, a Mesopotâmia, ela tinha essa característica. E outra coisa é que geralmente a política era centralizada ou num rei ou no imperador, né? Ia depender muito da cidade, tá? Eles tinham essa característica interessante. Pois bem, falei um pouquinho sobre a Mesopotâmia para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse povo que foi a galera que deu origem às cidades. Gente, isso é interessante demais. Eles foram a civilização, o berço das outras civilizações. Então, muito legal a gente estudar um pouquinho desses povos da Mesopotâmia, tá bom? Valeu, gente. Obrigada.